a cada Horóscopo e 2,5 destino, graus. zodíaco. E tem muitas técnicas dentro da astrologia. Pontos simbólicos, como por exemplo a roda da fortuna, que eu fiz um vídeo aí ontem falando da importância da roda da fortuna, e técnicas de predições que não são apenas os trânsitos astrológicos, os planetas em volta da carta natal, que estão aí andando constantemente desde o dia que a gente nasceu, e eles continuam. Tem as técnicas de progressões secundárias, de progressões primárias, todas são muito importantes, além da revolução solar, que tem astrólogos que dizem que não funciona, mas funciona assim. A, todo astrólogo que usa direito a revolução solar aliada ao mapa natal sabe sim que a revolução solar é uma técnica muito boa que funciona assim. E tem pontos importantes no mapa que também funciona para fazer previsões para o seu ciclo de vida. Tem as firdárias na astrologia antiga e tem outros pontos importantes, como por exemplo o Age Point. O Age Point é um processo idêntico à Proluna, que também é uma técnica de previsão que vai rodando as casas e vai mostrando a fase de vida. Na casa e no signo que ela está, mostra a sua fase de vida a dual. A Proluna é um método essencialmente ligado às casas do mapa natal, e cada cúspide da casa correspondente a 7 anos na vida da pessoa. E eles vão, como se fosse um ponteiro de um relógio, eles vão circulando aí o mapa astrológico da pessoa e serve para previsão. Se ele está na casa 6, por exemplo, mostra que a sua vida está focada em resolver problemas de trabalho, problemas de saúde e assim por diante. E corresponde a o renascimento, corresponde ao renascimento de novas expectativas na vida da pessoa, porque vão desencadeando novos assuntos, novos horizontes e novos objetivos. A casa 1, por exemplo, vai até os 7 anos, a casa 2 dos 7 aos 14 anos, a casa 3 dos 14 anos até os 21, e assim sucessivamente, e você vai vendo a cada 7 anos aí no que a sua vida está focada e o que ela diz, dependendo do signo dos planetas que ela vai tocando ao longo dessas casas. O Age Point, que é um outro ponto também simbólico, que corresponde a uma coordenada encontrada aí por uma soma algorítmica, que é muito importante também. É um processo idêntico à Proluna, que porém corresponde a 6 anos da vida da pessoa. E a cúspide da casa, que ela vai sendo calculada, também tem o balance point, ou seja, um ponto de equilíbrio e de harmonia depois de 2 anos do Age Point. E depois do Age Point, mais 2 anos para frente, tem o low point, ou ponto mais baixo do signo da pessoa. São pontos encontrados aí através de somas algorítmicas. A partir de 836 dias se encontra o low point, ou ponto mais baixo. Naquele período, se por exemplo estiver dentro da casa 8, pode ser risco de morte ou transformações por assuntos ruins, enquanto o balance point, ou ponto de harmonia e de equilíbrio, significa alguma coisa boa. Se ele estiver tocando algum planeta, se ele estiver na casa 6, alguma cura, se ele estiver na casa das finanças, pode ser algum ganho de dinheiro. Então é muito importante observar esses 3 pontos, começado pelo Age Point, e aí depois de 836 dias vem o Log Point, e depois de 1354 dias, contados a partir da cúspide, termina o ciclo. E assim sucessivamente, durante a vida da pessoa, você pode observar esses pontos. Tem também o Fatum, que é um ponto também algoritmo encontrado, também conhecido como um ponto evolutivo. É um ponto de sensibilidade, mas ele também é um ponto de destino, né? Como fala Fatum, é alguma coisa importante no nosso destino, e ele é calculado com as datas solicitadas,
com a posição dos planetas e varia de pessoa para pessoa, mas tem programas aí, softwares que já dão a posição desse ponto e os aspectos que esse ponto faz com os signos, com as casas e com os planetas, é importante para ver qual o direcionamento da sua vida. Se o seu Fatum cai na casa 8, os assuntos da casa 8. Se cai na casa 6, os assuntos da casa 6. E ele também pode ser um indicativo de sucesso ou insucesso na vida de uma pessoa. E a partir dessa posição é calculada usando a hora sideral e não a hora do relógio normal que a gente usa para fazer um novo mapa. E a partir desse mapa a gente vê as possibilidades de sucesso de uma pessoa, se as configurações com Fatum dos planetas com Fatum se mostra sucesso, se mostra facilidades, se mostra mais aspectos bons ou ruins. Além do Fatum também tem um lifetime, o ponto de vida também, que ele funciona como um ponteiro que vai rodando nas casas do seu mapa aí através dos signos e vai tocando também os planetas na sua carta natal. É um ponto muito parecido também com o Fatum, o lifetime, o ponto de vida, que é um ponto logaritmo que indica pontos sensíveis ou pontos fortes no seu mapa. Ele vai passando nas casas e vai mostrando aí acontecimentos na sua vida, facilidades ou dificuldades, depende dos planetas que ele vai tocando. Você que é astrólogo, que é pesquisador, é muito bom pesquisar esses pontos aí no mapa, não só os trânsitos, não só os planetas, não só os signos, mas esses pontos aí que são usados, assim como outros pontos simbólicos que tem no nosso mapa, que é no caso de Lilith, que é uma coordenada aí da órbita lunar, a famosa lua negra. E, como eu já citei, outros pontos que nem a roda da fortuna, um lote, que é a soma da orbe da lua, do ascendente e do sol. E tem outras somas aí que dão lotes de vida, de morte, de amor, de sexo, de dinheiro, de trabalho. Tem softwares que nem o Pegasus Photon, que ele dá essas coordenadas. Se essas coordenadas tocam planetas, em que casa esses pontos simbólicos caem. E aí você também usa as estrelas fixas e os pontos médios, que a coordenada entre dois planetas dá um ponto médio. Se, por exemplo, o regente do seu ascendente é Vênus, o regente do seu Sol é Plutão, por exemplo, se você é do signo de Escorpião, um ponto médio entre o ascendente, o regente do ascendente, que por exemplo pode ser Áries, Marte, e o do Sol é Plutão, o ponto médio entre esses dois planetas, dependendo da casa e do signo que cai, dos aspectos que esse ponto médio receba, vai mostrar a sua, mais se você tem força, se você tem poder, como é que esses dois planetas agem harmonicamente ou desarmonicamente. Se eles agem desarmonicamente com outros pontos do mapa, em uma casa ruim, numa casa fraca, isso vai mostrar mais dificuldades para você. Então a astrologia tem muitas técnicas, ela não é só o horóscopo solar, não é só signo e também não é só os planetas. Tem muitas coordenadas, muitos algoritmos, muitos logaritmos e muitos pontos simbólicos. Afinal de contas, a astrologia, ela é simbolismo. Ela é... Tem gente que diz assim, eu fui ver a astrologia sideral e a astrologia tropical não vale mais nada, porque o Sol está em outro signo. Não tem nada a ver com isso. A astrologia tropical não tem nada a ver com a posição sideral das estrelas, da estrela Sírius, nada a ver com isso. É o cinturão zodiacal. E é isso que importa, e a simbologia do zodíaco tropical, ela é precisa, muito boa e tem muitas técnicas a ser usada. Técnicos astrológicas na magia e para o sucesso e riqueza. Além dos horóscopos feitos aí, que se popularizou na internet, nas revistas, nos sites, nas rádios, na TV, de dizer que você é de Áries, de Libra, de Escorpião, enfim, só usando o signo solar, e que fascina, que é popular, porque diz que Ariano é assim, que Touro é assado, e vai definindo por clichês e características e arquétipos, como se a pessoa fosse só uma tonalidade, quando na verdade os signos, ele é feito com diversas técnicas fantásticas que quem gosta de astrologia
sabe do que eu estou falando e gosta de estudar. E como eu falei no vídeo anterior, tem pontos importantes no mapa, além da roda da fortuna, Lilith, os pontos médios, as casas, os aspectos astrológicos, as metodologias de predições, como as projeções secundárias, projeções primárias e assim por diante. Tem os pontos que eu citei. O Lifetime, por exemplo, ponto de vida, que fala da infância da pessoa até os 7 anos, da gestação da pessoa, fala da vida adulta. E num ponto que ele está na carta natal da pessoa, ou na fase de vida da pessoa, vai mostrando um direcionamento para você não se envolver com coisas que você não pode. Por exemplo, comprar brigas na justiça, jogar, apostar, investir na bolsa de valores em coisas que você vai perder. Tem o Age Point, tem o Balance Point, que é o ponto de harmonia, e tem o Low Point, que é o ponto mais baixo, como o Trump, no ponto mais baixo foi condenado pela justiça, no ponto mais alto se livrou da justiça, e assim por diante. E vai acontecendo dentro de uma casa, e naquela casa onde estão esses pontos, a pessoa vai se direcionar para uma transformação, para coisas que ela não está enxergando na carta natal comum, só analisando os trânsitos, só analisando os aspectos e os signos. Então é muito importante usar esses pontos. Tem gente que costuma dar uma de tradicionalista, ortodoxo, de dizer que o mapa fica com muitas coisas, fica difícil de compreender. Não, não fica não. Os asteroides são importantes, como o Quiron, que já é comprovado em muitas cartas que mostram as dores da pessoa, Lilith mostra as sombras da pessoa. Então tem essas pessoas de nariz empinado, de escolas, que começam a dizer que isso ou aquilo não funciona. Na verdade, a astrologia tudo é simbologia, e quem inseriu aquela técnica testou e serviu. Tudo é para somar. Você não vai usar todas as técnicas para todas as pessoas, para todos os consulentes. Para umas pessoas você vai ver determinado assunto nas casas, em outras você vai ver nos trânsitos, em outras você vai ver nas progressões, em outras você vai ver na revolução solar, ou seja, você vai usar dependendo da necessidade para cada consulente, para cada questão, para cada estudo que você vai fazer. Astrologia mundial, astrologia política, astrologia eletiva, astrologia horária. E cada coisa, se você não está achando uma resposta, você usa outra técnica. Se você não achou a resposta nessas técnicas anteriores, você usa outra técnica até você achar a sua resposta, porque a astrologia ela é simbologia e, acima de tudo, ela é um oráculo, ela é uma dádiva divina vinda de outras dimensões que passaram para nós, ninguém sabe por quê, mas não é uma técnica humana. Não importa se a ciência humana reconhece, o que importa é que ela é uma ciência divina, fantástica, apaixonante, que todo mundo gosta, porque ela tem coisas que jamais poderiam ser inventadas por um ser humano comum. Então, você que estuda astrologia, use todas as técnicas, porque todas elas são fantásticas. Por exemplo, o regente do ano, que tem gente de nariz empinada aí de academia ou de associação que diz que não usa porque é invencionice. Tudo é uma invenção de alguém. Tudo serviu para alguém. Cefarial, por exemplo, Cefarial, que é um grande astrólogo astrônomo, usou a técnica dos planetas regentes do ano, regente do dia da semana, e persiste até hoje, porque se chama Saturday, o dia de Saturno, ou o dia do Sol, que está no nosso calendário greco-romano, porque tudo isso vem dos antigos, vem dos caldeus, vem da Mesopotâmia, vem dos antigos. Então, dono de escola, dono de curso, que quer dizer que isso ou aquilo não vale, eles não são dono da astrologia. Então, experimente todas as técnicas, porque elas funcionam. A Golden Dawn, por exemplo, resgatou diversas técnicas, como, por exemplo, essa do regente do ano, que um astrólogo, que era o astrólogo predileto da Madame Blavatsky, levou para a Aurora Dourada e explicou muito bem como funciona, e funciona assim. Já tenho usado essa técnica desde que eu comecei a usar a astrologia, há mais de 20 anos, e ela funciona assim. Um ano de Saturno pode ser de um jeito mais frio, um ano de Marte pode ser mais quente, e ela não é só uma associação simbólica para magia, uma coisa mágica, como alguns dizem, ela serve para predição também. Um ano de Vênus pode estar ligado mais às finanças, um ano de Mercúrio pode estar ligado mais às comunicações, e aí você faz a base usando os outros aspectos, usando os signos, partindo de uma base
de que um ano de Saturno vai ser mais kármico, vai ser mais penoso, vai ser mais doloroso, ou vai ser mais construtivo, mais persistente e mais voltado a superações kármicas, e assim por diante, cada planeta. Observar os planetas retrógrados, que funciona. Mercúrio, por exemplo, não é um mito. Mercúrio retrógrado sempre me pegou, me deu prejuízo, porque cada planeta retrógrado funciona para uma pessoa, dependendo da importância daquele planeta no seu mapa. Como Mercúrio é importante para mim, ele retrógrado, ele me pega mais. Júpiter retrógrado também me pega mais. Em outras pessoas, Saturno retrógrado vai ter um efeito pior. Marte retrógrado vai ter um efeito pior. Então, cada caso é um caso, mas toda a técnica funciona. Assim como os signos interceptados, né? Também é uma técnica muito boa. Quando o signo não pega cúspide nenhuma e ele fica inteiro numa casa sem nenhuma cúspide, ele fica vazio. Enfim, são várias técnicas, ciclos a ser observados, e tudo isso você pode transportar para cruzar ou alinhar com os orixás, como fazemos na Umbanda Astrológica, que alinhamos signos aos orixás, planetas aos orixás, e as técnicas também, tanto de progressão, de revolução solar, de trânsito, podem ser vistas também para o orixá, ser usadas para observar numa iniciação, por exemplo, num banimento, numa quebra de feitiço, num contrafeitiço, enfim. Um ponto desses que eu citei, Agipoint, o Balance Point, o Life Point, na casa 8, que é uma casa de magia, por exemplo, se está num ponto de baixa, você não vai mexer com magia. Se está num ponto de alta, você tem mais chance de um milagre acontecer, de sua iniciação ser muito boa. Se ele está na casa 6 de ter uma cura, se é o ponto baixo de ter doença, então você não vai fazer certos tipos de coisas perigosas. E é por isso que quem mexe com magia negra, magia obscura, magia sombria, aí nessas quimbandas inventadas, luciferianas, satanistas, seja lá o que for, se dão mal porque não observam os ciclos do tempo. E aí liberam demônios, entidades perigosas, porque mexem com forças que não deveriam mexer. Então, observar os ciclos do tempo, observar a natureza, os ciclos lunares, os ciclos planetários, os ciclos astrológicos e astronômicos. Então, você que mexe com magia, que estuda espiritualidade, os antigos também observavam. Pode ver que as festas dos hebreus sempre olhavam as luas novas e as luas cheias e observava o tempo. Então, observe o tempo antes de mexer com magia, antes de fazer oráculo, de consultar o Ifá, de consultar os odus, de consultar os búzios, de consultar qualquer coisa. A astrologia, ela é sempre uma ferramenta importante e se cruza também com os orixás, com o Ifá, com os búzios, com a cabala, com tudo que você imaginar. Com tarô, numerologia, tudo astrologia pode ser empregada essas técnicas aí. Para enriquecer, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, ganhar sucesso, saber se orientar em que caminho seguir, se viajar ou não, se ficar em casa ou não, se lutar ou não, se entrar na justiça ou não, se investir ou não, tudo depende dos ciclos. Então, observe os ciclos e fica mais fácil de enxergar os caminhos do sucesso. Horóscopo da Fortuna e Do nosso Sucesso. mapa, que é o ascendente, a lua e o sol. Então, o regente da roda da fortuna, ele pode mostrar muito sobre uma pessoa, sobre a forma como ela vence na vida, como ela prospera. Uma pessoa que tem a roda em Áries, como eu tenho em Áries, por exemplo, significa que você vai ser mais afortunado, se destacar mais, se você agir com os impulsos do planeta Marte ou de Áries, que é de iniciativa, de coragem, de liderança, de bravura, enfim, de lutar pelos seus direitos ou de defender quem você ama. E na casa em que ela cair também vai mostrar a área da vida em que você vai usar melhor essa energia. Se for na casa 11, por exemplo, você vai usar melhor defendendo os projetos sociais, trabalhando na área de política, publicidade, usando grupos que ajudem você a desenvolver os seus projetos. Se cair na casa 1, em Áries, aí é duas vezes reforçada a questão da iniciativa, da coragem, da prosperidade. E tem gente que tem a roda da fortuna na casa da fortuna mesmo, que é uma diferença da casa da fortuna, que é a casa 2 no mapa astral, para a roda da fortuna. A roda da fortuna, como eu falei, é um ponto, um símbolo formado pela a soma aí, pela configuração desses três setores, que é o ascendente, a lua e o sol. E a casa da fortuna é o segundo setor contado a partir
do ascendente. Se o regente da Casa da Fortuna for o mesmo da Roda da Fortuna, tem uma grande chance dessa pessoa ter mais prosperidade e de ser afortunado na vida. Ou se não for o mesmo regente, se eles fizerem boa configuração, se eles estão bem no mapa, se eles estão fortes no mapa, é muito importante. Se esse regente da casa 2 fizer conjunção com a roda da fortuna, se a roda da fortuna cair na casa 2, enfim, tem muitos aspectos que podem mostrar uma pessoa afortunada ou não. A Kamala Harris, por exemplo, a vice-presidente aí que pode ser a candidata democrata para disputar a presidência dos Estados Unidos, tem a roda da fortuna na casa 7, que mostra aí que ela se deu bem nessa área de advocacia, nessa área do direito, nessa área de defender os outros, de diplomacia, e se destacou muito bem nessa área. E eu vou mostrar aqui no próximo vídeo, já que esse vídeo já está longo, como você destravar de forma mágica, de forma sagrada, essa parte da fortuna. Porque essa parte da fortuna, ela tem, você pode tirar dela, de onde ela cair, um Odu. E você tentar destravar esse Odu vai ser o seu Odu da fortuna, o seu Adê. E também o anjo da guarda dessa parte. A verdade, o nome correto nem seria parte da roda da fortuna, seria parte da fortuna ou lote da fortuna. Isso depende da astrologia antiga, da astrologia árabe, ou da astrologia moderna, ou da astrologia. Tem muitas ramificações, quem estuda astrologia sabe. Então, o certo seria lote da fortuna e não roda da fortuna. Mas ficou muito conhecida aqui no Ocidente como roda da fortuna mesmo, que significa alguma mudança que vai acontecer na sua vida quando ela está bem energizada, quando ela está bem configurada. É muito importante observar essa parte do nosso mapa astral, porque ela é uma espécie de ascendente, é uma espécie de bênção, de graça que cada pessoa tem no mapa. E é muito importante verificar os 3 setores que eu falei: ascendente, Sol e Lua. Se os 3 são negativos, essa roda ela vai ser fraca. Se os 3 são positivos, independente de onde ela cai, essa roda vai ser forte. Então tem que ver que nível de graça essa roda tem. Se ela está numa boa posição, se está bem configurada, se está em harmonia com o restante do mapa. E se os 3 fatores que revelam ela, se são fortes, se não estão negativos. E os regentes desses três fatores, que é o ascendente, Sol e Lua, se eles se relacionam bem com a roda da fortuna e para que direção eles apontam. O Martin Schumann, ele fez uma trilogia muito importante falando dos nodos da roda da fortuna e do karma. Eu tenho essa coleção aqui, depois eu mostro os livros, que mostra muito bem como você interpretar a roda da fortuna no mapa astral, porque tem nos manuais falando sobre ela, mas o Martin Schumann fez um trabalho dedicado muito bonito só falando da roda da fortuna. O Donald Trump, por exemplo, tem a roda da fortuna também na casa 7, assim como a Câmara, e o regente Urano está no meio do céu, em conjunção ali com o Sol e com a cabeça do dragão, e em trígono com Júpiter. Então ele é um bilionário que chegou ao cargo mais alto dos Estados Unidos, não conseguiu se reeleger por erros dele mesmo, e tem Vênus, que é o regente natural da casa 7, em sextil com o meio do céu. Então a roda da fortuna dele é muito bem iluminada. O Elon Musk, também o homem mais rico do mundo, não sabemos se o horário que os sites divulgam se é confiável de nascimento dele, mas recai sua roda da fortuna na casa 2, que é também casa da fortuna, e é o homem mais rico do mundo, um bilionário, e em virgem, o que significa aí sucesso com engenharia, no caso dele engenharia mecânica, engenharia espacial, e toda a técnica que ele tem essa roda da fortuna está ao lado da Lua e bem configurado com o Sol em Câncer, que está bem próximo ao ascendente. E essa roda da fortuna tem um anjo muito poderoso, tem um orixá muito poderoso que atua por ela, e por isso, não à toa, ele é um empresário de grande sucesso, bilionário aí, com ambições até de dominar o espaço. Então analise bem a sua roda da fortuna e veja o seu potencial, os empecilhos que tem contra ela, o que você precisa fazer
para usufruir do poder e das graças que ela pode lhe conferir. Como eu disse, dependendo do planeta, ele vai pedir a você mais ação, ou mais calma, mais harmonia, no caso se for Libra, mais equilíbrio, mais diplomacia, ou mais agressividade, ou mais paciência se for Saturno, ou um impulso maior se for Júpiter. Então avalie bem o potencial da sua rota da fortuna.